Quando falamos na extinção dos dinossauros, talvez a primeira coisa que venha à sua mente seja a ideia de que eles morreram no impacto de um asteroide gigantesco há milhões de anos, que acabou com todos eles. Mas e se eu te contasse que não foi bem assim que aconteceu e o asteroide gigante foi apenas o pontapé inicial para um destino quase inevitável? Você já deve ter ouvido que 66 milhões de anos atrás, um asteroide do tamanho do Monte Everest estava em rota de colisão mortal com a Terra. O impacto foi tão devastador que eliminou os répteis mais gigantescos e mortíferos que já vagaram pelo nosso planeta. O que não é mentira. Apenas com o impacto, dezenas de milhares de animais já haviam morrido, mas nem todos morreram ali. Na verdade, os que sobreviveram ao impacto inicial tiveram um fim muito mais longo e angustiante. O asteroide que atingiu a Terra nesse período tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro e estava vindo muito rápido em direção à Terra a uma velocidade entre 15 e 30 quilômetros por segundo. Assim que entrou na atmosfera do planeta, a rocha levou apenas alguns segundos para atingir a superfície da Terra e alterar o curso da vida para sempre. Quando o asteroide colidiu com o nosso planeta, as consequências foram imediatas. O impacto liberou energia equivalente a mais de 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima. A energia foi tanta que o solo e as rochas comportaram-se como fluidos, ejetando uma parede de terra e detritos que se elevou a mais de 30 quilômetros de altura e cavando uma cratera tão profunda que quase atingiu o manto terrestre. O calor extremo no momento do impacto foi tanto que foi capaz de arrancar os elétrons dos átomos e ionizar o ar, criando uma bolha de plasma e fogo que ultrapassava 10.000 graus e se expandiu em velocidades hipersônicas em todas as direções, gerando uma onda de choque que se movia a mais de 1.600 km por hora, tão poderosa que seria capaz de vaporizar tudo em um raio de milhares de quilômetros. O impacto também gerou alguns dos terremotos mais poderosos que o planeta já registrou, desencadeando falhas geológicas em todos os continentes. Qualquer ser vivo do outro lado do planeta sentiria o chão tremer violentamente por mais de 30 minutos após o impacto principal. E a partir daí, as coisas só pioraram. Os trilhões de toneladas de detritos e rocha vaporizada lançados na atmosfera foram atraídos de volta para o planeta pela força da gravidade, e pedaços de vidro e rocha choveram por toda a superfície do planeta. Alguns dos detritos reagiram com a atmosfera, causando chuvas ácidas que durariam por anos. E além disso, a Terra também estava queimando. Os incêndios causados pela radiação térmica do impacto e alimentados pela chuva de detritos se espalharam por praticamente todos os continentes, matando tudo que encontravam pelo caminho e transformando o lugar que antes era um paraíso dos dinossauros em um inferno para qualquer criatura viva. O impacto do asteroide com a superfície do planeta foi tão intenso que enviou ondas de choque através da crosta terrestre e dos oceanos, e essa energia precisava ser liberada. Quando ela encontrou as águas que cercavam o continente, algo colossal aconteceu. Um mega tsunami começou a se formar. Uma parede de água com mais de 10 metros de altura ergueu-se do mar. Mas não era apenas água, era uma muralha líquida carregada da força de um impacto cósmico. Ela avançou como se tivesse vontade própria, atravessando oceanos e devorando tudo em seu caminho. Este não era um tsunami comum, mas sim um tsunami cerca de 30.000 vezes mais poderoso que qualquer coisa que a humanidade já registrou. À medida que essa onda colossal se espalhava pelo Atlântico Norte e Pacífico Sul, ela arrancava florestas inteiras do solo, redesenhava a costa e apagava ecossistemas inteiros da existência. A força era tão absurda que, em alguns pontos, o formato do litoral mudou para sempre. Mas embora tudo isso tenha acontecido, a maioria dos dinossauros sobreviveu ao impacto inicial. Apenas aqueles que estavam mais próximos do marco zero do impacto foram mortos instantaneamente, e apenas uma pequena parte dos que viviam nas áreas litorâneas foram pegos pelo mega tsunami. O resto, a maioria deles, ainda conseguiu sobreviver, mas não por muito tempo, e talvez preferissem ter morrido no impacto. Depois de tudo o que aconteceu e a poeira começou a baixar, foi o início de um dos períodos mais sombrios da Terra. Acontece que a quantidade massiva de detritos e poeira lançada para a atmosfera bloqueou a luz durante um longo período de tempo, transformando o planeta em um lugar frio e escuro, e os dinossauros não estavam preparados para algo assim.
À medida que as temperaturas abaixavam e os incêndios libertavam quantidades enormes de gases de efeito estufa, o clima foi ficando muito diferente. As plantas não conseguiam realizar a fotossíntese e a maioria começou a morrer. Isto perturbou a cadeia alimentar, matando muitos dos animais que sobreviveram ao impacto de fome. E lembra da chuva ácida? Ela durou vários anos, causando mais devastação aos ecossistemas. Os oceanos ficaram muito ácidos para a vida marinha e a maioria das espécies não teve tempo para se adaptar a uma mudança tão drástica. Estas condições severas e prolongadas, juntamente com a explosão inicial, empurraram cerca de 75% da vida da Terra para a extinção. A paisagem, antes vibrante e repleta de vida, se transformou em um cenário frio e ácido, onde a vida parecia apenas uma memória distante. No entanto, imaginar que a Terra simplesmente voltou ao normal após o impacto é subestimar a profundidade dessa transformação. Durante os primeiros milênios, os traços do inverno pós-apocalíptico ainda eram marcantes. As cinzas suspensas na atmosfera filtravam a luz solar e o ar permanecia pesado e áspero. Era um mundo silencioso, quase imóvel. Ainda assim, mesmo nesse ambiente hostil, a vida começou a se manifestar. Pequenas criaturas peludas, descendentes de mamíferos que antes viviam nas sombras dos gigantes reptilianos, começaram a se espalhar pela superfície. Eram pequenas, ágeis e adaptáveis, exatamente o que aquele novo mundo exigia. Ao mesmo tempo, a vegetação retornava de maneira tímida, mas determinada. As samambaias foram algumas das primeiras a reconquistar o solo devastado. Elas se espalharam rápido, cobrindo paisagens inteiras com sua folhagem simples, mas resistente. 100 mil anos depois, o planeta já parecia mais animado. Pequenos mamíferos do tamanho de guaxinins percorriam os continentes, explorando novos nichos e fronteiras ecológicas. Os oceanos, antes quase vazios, voltavam a pulsar com cardumes e novas formas de vida marinha. A Terra lentamente recuperava seu ritmo. 10 milhões de anos mais tarde, um novo grande capítulo estava escrito. A biodiversidade havia sido restaurada. Criaturas de sangue quente que antes viviam à sombra dos dinossauros passaram a dominar florestas, pradarias e mares. Junto a elas, as aves se tornaram donas dos céus e as plantas com flor se espalharam como nunca antes, tingindo o planeta com novas cores e aromas. O que surgiu não foi um retorno ao passado, mas sim um novo planeta, com novas criaturas, novas paisagens e novas possibilidades. A Terra havia renascido e nunca mais seria igual. A Terra nunca mais voltou a ser o que era na época dos dinossauros. Mas não se engane, esse novo mundo ainda estava muito longe de se parecer com qualquer coisa que conhecemos hoje. Ele ainda estava repleto de criaturas monstruosas tanto em terra quanto nos oceanos. Criaturas tão impressionantes quanto os próprios dinossauros. Mas essa é uma história para outro dia. Então, se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo como este sobre dinossauros e outras criaturas pré-históricas, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!